Antônio era um fazendeiro conhecido por sua dedicação e esforço. Desde muito jovem, aprendeu com seu pai a cuidar da terra, entendendo que o solo retribui com fartura àqueles que o tratam com paciência e respeito. Sua fazenda, localizada em uma região fértil, sempre produziu safras abundantes de milho e feijão, suficientes para sustentar sua família e a comunidade ao redor. Ele se orgulhava do que fazia, acreditando que a natureza sempre honraria seu trabalho. Por muitos anos, tudo parecia seguir em perfeita harmonia. A chuva chegava no tempo certo, e Antônio sabia exatamente como interpretar os sinais da natureza. Seu sustento e o bem-estar de sua família estavam garantidos. Mas, naquela temporada, algo diferente começou a acontecer. O sol brilhava com mais intensidade do que de costume, e o céu, que antes trazia nuvens carregadas, mantinha-se vazio. Antônio olhava para o horizonte, esperando ansiosamente pelas primeiras gotas de chuva. Mas dia após dia, tudo o que via era o calor sufocante se intensificar. No início, ele acreditou que se tratava de uma seca passageira, como aquelas que seu pai costumava enfrentar de tempos em tempos. Tudo faz parte do ciclo, pensava, mas os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses, e a chuva continuava a não aparecer. O que antes era um campo verdejante e próspero, agora se tornava uma terra árida, com rachaduras se espalhando como cicatrizes na superfície. As plantações começaram a definhar, e Antônio sentia um aperto no peito a cada folha que caía de suas plantas. À medida que a seca se prolongava, a situação foi se agravando. O milho, que antes enchia os celeiros, agora se resumia a espigas secas e murchas. O feijão, que sustentava sua família, não germinava. O gado começou a emagrecer, e logo a falta de água fez com que alguns dos animais mais fracos não sobrevivessem. A cada manhã, ao sair para o campo, Antônio sentia um peso maior em seus ombros, como se a terra estivesse exigindo dele algo que ele não podia mais dar. A vila ao redor de sua fazenda começou a comentar. As pessoas sussurravam que talvez o tempo de Antônio na terra tivesse chegado ao fim, que ele deveria considerar abandonar a fazenda e tentar outra coisa. Seus vizinhos falavam sobre procurar trabalho na cidade, algo impensável para um homem como ele, que sempre acreditou que seu lugar era ali, entre a terra e o céu. Mesmo assim, as palavras dos outros começaram a corroer sua confiança. Certa manhã, Antônio saiu de casa antes do nascer do sol. O céu estava claro e vazio, sem sinais de chuva. Ele andou até o meio de suas terras, onde antes o milho crescia alto, e caiu de joelhos. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se completamente impotente. As lágrimas começaram a correr por seu rosto, misturando-se com a poeira seca que o cercava. "Eu fiz tudo certo", murmurou para si mesmo. "Cuidei da terra, respeitei o tempo, trabalhei duro. Por que agora ela me vira as costas?" Sentado ali, sob o calor do sol crescente, Antônio foi tomado por um sentimento de desespero. Ele, que sempre acreditara na força da terra e no ciclo natural das coisas, agora se sentia traído. O fazendeiro, que sempre teve respostas para os desafios da lavoura, não sabia mais o que fazer. A seca havia levado mais do que suas plantações. Havia roubado sua fé em si mesmo. Foi então que, em meio ao silêncio opressivo, ele se lembrou de algo que seu pai sempre dizia: "A terra tem seu tempo, e nós, fazendeiros, precisamos aprender a respeitar esse tempo. Se não podemos plantar milho, plantamos outra coisa. A vida na fazenda é adaptação." Essas palavras acenderam algo em Antônio. Ele olhou ao redor e, pela primeira vez em semanas, sentiu um sopro de esperança. Se não havia chuva, ele precisaria encontrar outra maneira de fazer a fazenda sobreviver. Antônio começou a estudar. Conversou com outros fazendeiros da região.
Leu sobre novas técnicas e descobriu que existiam plantas que podiam crescer mesmo em condições de seca severa. Ele também soube que havia maneiras de preservar melhor a água e de proteger o solo contra a erosão. Com novas ideias em mente, decidiu transformar sua fazenda. Ele começou a plantar cactos e suculentas que necessitavam de pouca água e construiu um sistema de irrigação com a pouca água que ainda tinha em seu poço. Além disso, Antônio decidiu diversificar a produção. Plantou ervas medicinais e hortaliças que podiam suportar climas secos e começou a criar abelhas, que apesar da seca, ainda encontravam flores para polinizar nas áreas mais resistentes de sua fazenda. Sua esposa, Maria, o ajudou a vender esses novos produtos no mercado local. No início, as pessoas da vila olhavam com ceticismo para as mudanças que Antônio fazia. Diziam que ele estava apenas adiando o inevitável, que era melhor abandonar a terra e buscar uma nova vida na cidade. Mas Antônio, renovado pela esperança e pela crença na capacidade de adaptação, ignorou as críticas e continuou seu trabalho. Dia após dia, ele se esforçava, não mais à espera da chuva, mas determinado a prosperar, mesmo sem ela. Então, meses depois, algo inesperado aconteceu. Justamente quando Antônio havia encontrado formas de viver com a seca, o céu, que parecia ter se fechado para sempre, finalmente se abriu. A primeira chuva caiu devagar, com gotas tímidas, mas logo o campo foi tomado por um aguaceiro que trouxe vida de volta ao solo. O som das gotas batendo na terra era como uma melodia que Antônio não ouvia há muito tempo. No entanto, a maior vitória de Antônio não foi o retorno da chuva. Ele havia aprendido a grande lição da resiliência. A verdadeira força de um fazendeiro e de qualquer pessoa não está em esperar que o mundo conspire a seu favor, mas em saber se adaptar às mudanças e encontrar novas maneiras de prosperar. A chuva veio, mas Antônio já não dependia dela da mesma maneira. Sua fazenda, agora diversificada e resistente, prosperava de diferentes formas. Antônio se tornou uma inspiração para todos na vila. A seca, que um dia quase o destruíra, acabou se transformando na maior lição de sua vida. Não podemos controlar quando a chuva vem, ele dizia aos vizinhos, mas podemos escolher o que plantar enquanto esperamos por ela.